Oi, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento para a semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora. Nós estamos com as inscrições abertas para esse evento 100% online e gratuito que vai acontecer do dia 31 de setembro até dia 4 de novembro. Não, 31 de outubro até dia 4 de novembro. E você, maquiadora, que quer fazer uma maquiagem que a cliente ame, conseguir faturar logo no primeiro mês, mesmo sendo iniciante, precisa participar dessa semana, que vai realmente destravar a tua carreira de maquiadora. E vai ser 100% online e gratuito, mas você precisa fazer a sua inscrição. E o link para inscrição tá na minha bio, tá, pessoal? Do YouTube, o link também está naquela página inicial ali do YouTube. Também, se você tiver alguma dúvida, pode me comentar aqui, trazer um comentário, que eu vou mandar o link pra vocês, tá? E, gente, o tema da nossa live de hoje, o que eu tô fazendo aqui nesses dias, né, esses dias que precedem a semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora, é um aquecimento para vocês chegarem muito mais preparadas lá na nossa semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora. Tudo que eu tô falando aqui, gente, é só um pedacinho do que vai acontecer lá. Vocês não têm ideia do conteúdo que a gente preparou pra vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre que tipo de base eu devo usar nas minhas primeiras clientes. Eu sei que essa é uma dúvida gigantesca de vocês. Quais as bases usar? Quais bases comprar? Quantas devo comprar? Mas hoje vai ficar esclarecido. Vocês vão sair dessa live aqui sabendo comprar as bases. Sabendo quais bases usar nas primeiras clientes de vocês, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Eu sei que muitas maquiadoras, principalmente maquiadora iniciante, tá? Pensa que precisa ter muita base. Preciso comprar todas as bases do universo para poder atender todas as clientes, já que existem várias cores, vários tons, vários subtons de pele. Mas eu vou provar pra vocês que não. Vou provar nessa live hoje que com três bases é o suficiente pra vocês atenderem todo mundo, tá? Com o conhecimento correto, dá sim, tá? Oi, Rayane! Bom dia, gente. Tô vendo a Rayane clicando em coraçõezinhos aqui, ó, corações subindo. Então vamos subir os coraçõezinhos. Vamos fazer um desafio aqui. A gente tá na semana, né? Na semana não, nas lives de aquecimento pra semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora. Eu vou dar um conteúdo incrível pra vocês, inclusive o conhecimento que vocês vão ter hoje aqui, ó, sério, modéstia à parte, tá? Tá incrível. Então, o que vocês têm que fazer pra poder ganhar esse conhecimento? Clicar nesse aviãozinho que tá aqui embaixo, ó, e enviar essa live pra pelo menos 5 amigas de vocês. Então, vamos clicar nesse coração, nessa flechinha aqui, ó, tá vendo? Bem aqui embaixo, tem uma seta. Vai abrir algumas amigas de vocês. Vocês vão enviar para 5 amigas. Eu quero ver quem é que vai fazer isso aqui hoje. Obrigada, Rayane. Obrigada. Ó, eu também cliquei e agora eu vou começar a enviar essa live para mais pessoas. Ó, 1, 2, vamos lá. Vamos ver quem mais eu vou enviar aqui. 2, 3, 4, 5. Enviei para 6 pessoas, tá? Eu quero ver vocês enviando essa live também, tá? Porque o conteúdo de hoje, gente, tenho certeza que até em cursos pagos vocês não têm esse conhecimento. Porque hoje eu vou ensinar vocês a quais as bases usar nas primeiras clientes. Porque eu sei que é nas primeiras clientes que a gente tem mais dúvida. É nas primeiras clientes que a gente tem medo da base ficar errada. Nas primeiras clientes que a gente tem medo da maquiagem craquelar. Isso é super normal para quem tá iniciando na carreira. Mas hoje vai ser um dia divisor de água na vida de vocês, tá? Então, eu quero saber quem é que compartilhou essa live aí. Eu compartilhei. Eu fiz a minha parte. Gente, eu sei que existem vários tipos de base. Pessoal do YouTube, já aproveita e curte esse vídeo também, né? Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Porque essa semana que vem, nós vamos ter live quase todos os dias, sabia? Quase todos os dias estaremos aqui aprendendo alguma coisa nova e incrível. Tá? E assim, eu sempre falo muito para maquiador iniciante, para que vocês consigam fazer maquiagens que suas clientes amem, faturar logo no primeiro mês, mesmo sendo iniciante, tá? E eu sei também, que eu já fui maquiador iniciante, que a gente quer comprar todas as bases, né? É muito difícil a gente se segurar, porque o mercado tá cada vez lançando mais e mais produtos. E produtos bons e produtos que a gente quer testar
E aí eles enviam esses produtos para umas blogueiras, para as maquiadoras, e elas começam a divulgar isso nas redes sociais e a gente fica ali morrendo de vontade de também comprar. É uma verdade isso. Isso acontece comigo ainda, né? E eu tenho certeza que com vocês também. A gente fica com muita vontade de comprar, porque é muito produto, agora muita base. Antigamente, gente, a quantidade de base que tinha para vender no mercado era limitada, eram poucas marcas que existiam no mercado, né? Então a gente não tinha tanta opção, era mais fácil. Claro, a gente tinha pouca cartela de cores, né? Mas em questão de opção de comprar produto, a gente tinha muito pouca. Hoje a gente tem mais. Então, a gente tem que ter um conhecimento básico pra gente saber comprar as maquiagens necessárias pra gente começar a atender. Porque se eu comprar todas as maquiagens que eu quiser, eu não vou conseguir montar um caixa e vou acabar não conseguindo tocar a minha carreira de maquiadora pra frente. Então, por isso que eu falo pra vocês aqui, eu quero que vocês anotem, porque vai ter tanta coisa, gente. Eu anotei aqui 5 passos pra vocês entenderem e conseguir comprar a base ideal e saber quais bases usar nas primeiras clientes de vocês, tá? Quais são as bases que vocês precisam ter. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente tem que entender quais os tipos de base que tem. Tem muita base. Tem base em pó, tem base em bastão, tem base em creme, tem base mais fluida, tem base mais pesada, tem base com acabamento médio, com acabamento leve, com acabamento pesado. Tem base já fluida, eu já falei, né? Tem a base glow, tem a base mate, tem a base semi-mate. Tem tanta base no mercado. E às vezes a gente acaba se confundindo e não sabe qual base comprar. E hoje vocês vão entender. Às vezes a gente pensa assim, quais as cores de base comprar? Não é só isso que a gente tem que saber. Quais as cores de base que eu tenho que comprar. Eu tenho que saber qual tipo de base que eu tenho que comprar também. Tá? Porque eu sei que é complicado, tá? É muita coisa para ir para vender no mercado, as empresas estão querendo vender cada vez mais e a gente com vontade de comprar cada vez mais, mas eu vou provar para vocês hoje que não é necessário comprar tanta coisa assim. Tenho certeza que vocês vão se assustar com o que eu vou falar aqui hoje. Que é possível a gente fazer atendimento em todas as pessoas com apenas 3 bases. 3 bases é o suficiente, tá? Eu falei nos tipos de base, né? Mas eu não falei nem nas cores da base ainda. Nem cheguei nessa parte. Por exemplo, gente, se tu é uma pessoa, uma maquiadora iniciante, né? E pensa em iniciar na carreira ou já iniciou, e foi algo que eu já pensei na vida, tá? O que a gente pensa? Poxa, a Mary Kay, por exemplo, que é uma base que eu uso bastante, ó. Eles trocaram de base, estão com essa embalagenzinha aqui. E aí, essa linha da base deles, né, que é a Time Wise, sabe quantas cores tem? 28 cores. 28 cores dela no modo mate e no modo glow. Se eu sou uma maquiadora iniciante e eu não tenho conhecimento, o que eu penso? Que eu tenho que comprar 28 cores de base da Glow e 28 bases mate. Gente, olha só o cálculo que eu fiz. Essa base hoje, ela tá R$72. Se eu comprar as 28 cores, bem provável que eu vou conseguir atender todo mundo, né? Todas as pessoas do planeta Terra. Só que eu vou desembolsar R$2.016, pensando em base mate. Aí, se eu tiver que comprar a base Glow também para todas essas cores, o que eu vou ter que fazer? Mais R$2.016, somando R$4.032. Já pensou a gente ter que investir mais de R$4.000 só em bases? Isso não é necessário. Não é necessário por quê? Porque eu atendo com muito menos que isso. Porque eu vou trocar a minha linha de base agora, eu quero comprar uma outra cor de base, outra linha de base, outra marca, que eu tô me adaptando mais. Eu vou comprar 3 bases. Só 3 bases eu vou conseguir atender todo mundo. Então, por esse conhecimento, daqui a pouco tu pode comprar umas bases até mais caras, melhores, com o mesmo valor que tu compraria bases baratinhas. Porque a pessoa que ela não tem esse conhecimento que vocês vão ter hoje aqui nessa live, ela vai sair por aí comprando todas as cores de base. Então ela vai gastar uma fortuna com base dela, vai comprar a base mais baratinha, porque ela tem que comprar um monte mesmo, né? Sendo que com aquele mesmo dinheiro ela podia comprar 3, no máximo 4 bases, ela ia conseguir atender todo mundo. Mas vocês que estão aqui nessa live hoje vão ter esse conhecimento
e vão conseguir estar na frente de muita gente, tá? Ó, a Rayane disse que usa a Time Wise Bronze W100. Essa linha de base, ela tem muitas cores bem legais. Por que a Mary Kay tem tantas cores? Porque a Mary Kay, ela é uma marca que pensa muito na automaquiagem também. Então, ela criou essas 28 cores pra poder vender. Porque, assim, a gente maquiadora, a gente tem 3, 4 cores de base e a gente consegue fazer misturinhas e atender todo mundo. Só que uma pessoa que a automaquiagem, ela quer comprar só a base dela. Por isso que tem tanta base aí que a Mary Kay fez tantas cores diferentes, tá? Então eu vou mostrar a solução pra vocês hoje, pra vocês atender com apenas 3 cores de base, tá? Sendo pele seca, pele madura, pele oleosa, pele jovem, pele que quer um acabamento alto, pele que quer um acabamento baixo. Tudo isso com alguns truquezinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês com apenas 3 bases, tá? Então hoje eu vou tirar da cabeça de vocês que é preciso ter um monte de cor de base, tá bom? E antes da gente pensar assim, qual base eu devo ter, qual base eu devo comprar, qual base usar nas minhas primeiras clientes, a gente tem que analisar 5 coisas que eu anotei aqui pra vocês, tá? Primeiro é qual cobertura que eu quero comprar de base. Por quê? Porque existe bases com acabamento leve, médio e alto. Você sabia disso já, né? A gente vê muito falar sobre isso. Aí eu quero. E assim, Joyce, então a minha cliente, ela vai querer. Eu vou ter todas as clientes. Tem cliente que vai querer um médio acabamento, tem cliente que vai querer alto, tem cliente que vai querer baixo. Então eu vou ter que comprar 3 tipos de base? Não. A gente vai comprar um tipo. Mas qual? Primeiro, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado na nossa região, né? Por exemplo, as minhas clientes. 95 ou mais por cento delas gostam de um acabamento médio. Então, qual é a base que eu vou comprar? De acabamento médio. Até mesmo se você mora, por exemplo, em Goiânia. O pessoal de Goiânia gosta de base pesada, de acabamento de base reboco. Então, se eu fosse maquiadora e atendesse em Goiânia, se morasse lá, eu compraria uma base, a minha cartela de bases não ia ser de acabamento médio, de cobertura média, desculpa. Ia ser de acabamento, de cobertura mais pesada. Tá, Joyce. Eu sei, por exemplo, né? Vamos colocar aqui. Eu sei que as minhas clientes gostam de acabamento médio, então eu vou comprar algumas bases de acabamento médio, certo? Beleza. E o dia que a cliente quiser fazer uma pele leve, o que é que eu vou fazer daí? Aí eu misturo água na base. Gente, tem um produtinho que se chama diluidor de maquiagem. Esse aqui, ó. Esse aqui é da Day Esperoso, tá? Da Day Esperoso, mas não precisa ser esse. Várias marcas lançaram diluidor de maquiagem. Isso é um produto que vai deixar a base mais fluida, a base mais leve. Então, quando a gente tem uma base média, de cobertura média, e a gente vai atender uma pessoa que quer uma base leve, por exemplo, uma pessoa que quer porque gosta mesmo, uma pessoa que é de pele madura, uma menininha, né, uma daminha, de repente, a gente não precisa comprar bases fluidas. Tem a base fluida da Bruna Tavares, que eu tenho algumas também, que eu amo. Gente, eu tenho porque eu ganhei, tá? Não porque eu quero comprar. Às vezes eu compro pra testar, mas assim, não é que é necessário vocês terem, tá? Tipo, a da Bruna Tavares é maravilhosa. Só que precisa vocês comprarem. Se a gente tem um diluidor de maquiagem, a gente vai ter o mesmo efeito. Outra coisa, gente, em questão de cobertura de base, vai demandar também da forma com que tu aplica e o pincel, sabia? Se eu pegar um pincel de língua de gato, eu vou ter um acabamento mais pesado na maquiagem. Se eu pegar um pincel Dual Fiber, eu vou ter um acabamento bem mais leve na maquiagem. Então, esse conhecimento, gente, ninguém vai tirar de vocês. Isso aqui vale muito mais que dinheiro. Porque vocês vão aprender a economizar e ganhar dinheiro com esses conteúdos aqui, tá? Lembrando que nós estamos só no comecinho. É só um pinguinho do que vai acontecer na semana de Destravando Sua Carreira de Maquiadora. Então, se você ainda não é inscrito, o link tá na minha bio. Tem que fazer a inscrição para participar desse evento gratuito, tá? Quem não fizer a inscrição, infelizmente, não vai conseguir participar. Ah, Joyce, então vamos supor. Eu acho que a maioria dos locais as pessoas gostam de pele de cobertura média, tá? Então eu vou trabalhar como se fosse. Vou conversar aqui com vocês como se fosse. Então, quais os tipos de base que tem? Eu gosto muito dessa da Mary Kay.
Ó, a Rayane também disse que gosta porque ela tem uma cobertura média. Mas calma, que dá pra usar essa base aqui pra ter uma cobertura pesada, tá? Calma que eu vou explicar já já. Então, eu gosto muito dela. Eu anotei algumas bases aqui. Não, anotei duas só, né? Mas assim, gente, tem tanta marca de base que vocês têm que ir testando, tá? Tem tantas marcas, tantos valores. Por exemplo, tem aquela Cover Up da Mari Maria, que eu acho que aquela base não chega nem a ser R$30. Ela é uma base bem baratinha, ela tem um médio acabamento e ela é uma base boa. Mas se eu tenho uma base de médio acabamento, uma média cobertura, e a pessoa quiser uma pele pesada, existem duas formas de fazer. Primeiro, usando o pincel língua de gato, naquele formato. Depois, colocando 2 ou 3 camadas de base. Porque assim, não é porque a pessoa quer uma pele pesada que eu vou colocar bastante base de uma única vez ali na pele da cliente, né? Não posso fazer isso, porque senão vai ficar um acabamento feio. Então, quando a pessoa quiser um acabamento mais pesado, eu coloco 2 ou até 3 camadas de base. Ou, a gente pode pegar, sabe aqueles corretivos que são de camuflagem? Tipo da Maquier, até a Ruby Rose tem. Várias marcas acessíveis tem. A Vult, que é aquele corretivo em pastinha. A gente pode passar na pele da cliente primeiro, pra depois vir com a base. Isso vai dar uma cobertura na base que vocês não têm ideia. Então aí a gente consegue ter uma cobertura pesada, mesmo eu tendo uma base média. Coisa que seria mais difícil se vocês tivessem uma base fluida demais. Ia ser mais difícil na verdade eu acho que nem dá de construir essa camada de base. Não vai ficar tão pesada quanto de repente a cliente gostaria. Por isso que eu já aconselho todas as pessoas a comprarem base de cobertura média, que a gente consegue fazer esses paranauê aqui e conseguir outras coisas com a nossa base. E se a pessoa quiser de cobertura alta, por exemplo, vamos supor que eu morasse em Goiânia, sabia que minhas clientes adoram pele pesada. Quais as bases? Gente, uma base que ela diz que é de cobertura média alta, mas eu acho que é alta. É a da Call Beauty, é uma base maravilhosa, incrível, a prova d'água e tudo. Mas ela tem um valor um pouco mais alto, tá? Então, uma base que tem um valor super acessível é a base da Tracta, é uma base pesada mesmo, assim, de alta cobertura. Tem aquela da Mari Maria, aquela que é tipo um corretivo, sabe? Ela é bem alta cobertura, também preço acessível. A da Boca Rosa, então, é incrível também. Então, essas três marcas aqui, essas 3 bases, vocês podem comprar quem quiser de cobertura alta, tá? Outra coisa é que vocês podem ir testando, podem ir se perguntando, pode assistindo vídeos, tutoriais, pra vocês também terem esse conhecimento. Gente, eu não consigo ter o conhecimento de todas as bases do mercado. Tem a base da Dalla. A Dalla lançou uma base nova, que ela é de média cobertura e ela também aceita camadas, tá? Tem que cuidar, porque às vezes tem bases que não aceitam camadas, como por exemplo aquela da Ruby Rose. Quando eu coloco uma camada e eu coloco uma outra por cima, ela não fica tão bonita, tá? Então tem que tomar esses cuidados. É uma base que eu já nem indico pra uso profissional, tá? Eu não gosto da base da Ruby Rose. Mas ela é baratinha, gente, mas a base da Mari Maria também não chega nem a R$30. Então vale a pena. E também tem outras no mercado, cada vez tá surgindo mais. E pra vocês irem testando, tá? Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu já falei pra vocês. E agora, em questão de acabamento. Compro base mate, compro base glow, compro base aceitinada, compro base semi-mate. O que eu faço da minha vida, Joyce? Gente, vocês vão ter que ver na região de vocês também o que as pessoas mais preferem. Aqui na minha região, a maioria das clientes prefere uma base mate, né? E ter um iluminador, né? Mas vamos supor que a pessoa quer que é difícil a pessoa que quer aquela pele bem glow, aquela pele bem iluminada, brilhosa. Geralmente a gente vai usar mais isso em editoriais de moda, alguma coisa assim. Mas em questão de maquiagem social, é 99,9% que as pessoas vão querer base mate. Então por isso que eu já indico comprar base mate, tá? Mas vai que eu tenho base mate e a minha cliente quer aquela pele super iluminada, glow, parece que tá brilhando. O que eu faço da vida? O que eu já fiz e o que eu faço ainda? A gente vai fazer uma preparação de pele diferente, ou seja, eu vou usar um hidratante luminoso.
Tem os hidratantes da Desperoso, eu tenho o dourado e tenho o prata. Que eles são incríveis pra gente passar na pele antes de vir com a base. Joyce, mas eu não tenho hidratante com brilhinho, o que eu faço? Pega o hidratante que tu já tem aí na tua casa, porque todo mundo tem hidratante em casa, raspa um pouquinho de iluminador em cima, faz aquela misturinha e coloca no rosto da cliente. Olha só, que descoberta! Ou até mesmo hidratante líquido, sabe? Iluminador líquido, né? Iluminador líquido daqueles de conta-gota, também dá pra fazer isso. Então, olha só o tanto de conhecimento que eu tô trazendo pra vocês hoje aqui, pra vocês não estarem clicando em coraçõezinhos. E pro pessoal do YouTube não estar curtindo essa live. Então, gente, clique em coração, curte essa live, pessoal do YouTube. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E manda essa live para as amigas de vocês, né? Olha o tanto de conhecimento que tá tendo aqui. Isso não é nada perto do que a gente vai ver lá na semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora, tá? Quero saber se a Erika e a Rayane já estão inscritas na semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora, que estão ao vivo aqui comigo. Comentem pra mim. Quem não tá inscrita, gente, precisa estar. Esse evento é gratuito e é online. E vocês precisam fazer a inscrição e o link tá na minha bio, tá? Se isso aqui tá bom, imagina lá, que a gente tá preparando isso há 2 meses. Se esse negócio aqui eu preparei de ontem pra hoje tá incrível, imagina a semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora. Ó, a Erika já tá inscrita, é isso aí mesmo, gente. Quero ver todo mundo inscrita. Se tu conhece aquela amiga, sabe aquela amiga tua que maquia bem? Que ela nunca fez curso? Ela já sabe fazer a maquiagem, fica tão bonita, mas ela não se profissionalizou? Manda essa live pra ela. Manda o link que tá na minha bio pra ela. Olha só quanto a gente pode agregar na vida das outras pessoas. Vocês têm o poder de transformar a vida de outras pessoas. Como? Mandando essa live pra elas, mandando o link que tá na minha bio pra elas, tá? Já pensou se alguém fizesse isso pra vocês? Vocês iam gostar, né? Ó, a Erika disse que não vai perder por nada. A Rayane também está inscrita. É isso aí. É isso aí, gente. Então, dá pra mim transformar uma base mate em base glow, fazendo essa preparação de pele que eu falei. E também, coisa que eu já fiz muito, é pegar a base e misturar um pouquinho de iluminador líquido. Ou de raspar um pouquinho de iluminador. Ou se tu tiver iluminador em pó, todo mundo tem base e iluminador em casa, né? Não vem dizer pra mim que não tem, que eu sei que vocês têm. Vocês adoram iluminador. Então pega um pouquinho, raspa, coloca a mistura na base e vai embora. Então olha como dá pra gente se virar. Até aqui a gente já aprendeu a fazer base de alta cobertura, de média cobertura, de baixa cobertura, com acabamento glow, com acabamento mate, usando apenas uma base. Olha isso. Olha isso, gente. Mas, se eu tenho uma... Aí a gente tem que pensar também que existem bases mais fluidas, né? E bases mais grossas. Existem aquelas bases que elas são bem aguadinhas, tipo a da Bruna Tavares. Existe essa da Mary Kay, que ela já é um pouquinho mais concentrada, só que ela ainda é uma base mais fluida. Deixa eu pegar outra cor aqui, que fique mais parecida comigo. Ó, ela é grossinha, cremosinha, mas ela não é aquela coisa que escorre. Só que ainda tem base mais pesada, né? Deixa eu mostrar pro pessoal do YouTube. Tem base, tipo essa da Visela aqui, ó. Ela é uma base bem mais grossa. A gente consegue, aplicando ela, mexendo nela, a gente consegue ver que ela é uma base mais grossa. O que eu tenho que fazer? Qual base eu devo comprar, então? Uma mais fluida, uma mais grossa, uma média? Sempre vou trabalhar com vocês no que a gente consegue alterar. Se eu tenho uma base muito fluida, eu consigo alterar para ficar mais grossa? Não tem um produto para deixar a base mais grossa. E se eu tô com uma base média, eu consigo deixar ela mais fina? Consigo. Se eu tô com uma base grossa, eu consigo deixar mais fina? Consigo. Com o quê? Com aquilo que eu já falei com vocês, que é o diluidor de maquiagem. Então, eu prefiro para trabalhar a fácil aplicação base média. Porque se eu quero uma alta cobertura, eu já expliquei pra vocês como que faz. E porque se eu quero mais fina, também já mostrei pra vocês como que faz, tá? E agora um quarto ponto pra gente analisar antes de comprar a nossa base, antes de saber qual base usar nas primeiras clientes eu vou comprar base pra pele seca ou vou comprar base pra pele oleosa? Volto a falar. Vejam na região de vocês qual tipo de pele que mais tem. Na minha região é muito mais pessoas de pele oleosa e mista do que pele seca. Difícil encontrar pele seca. Muito difícil mesmo.
Então, as minhas bases, 90% delas são para a pele oleosa. Então, são bases mates para a pele oleosa. Mas, Joyce, se eu pegar uma pessoa de pele seca, eu vou tacar hidratante na cara dela. Eu vou colocar muito hidratante. Eu vou hidratar, de repente, botar 2 camadas de hidratante. Se você tiver aqueles óleos hidratantes, não precisa ter. Mas, se tiver, pode usar. Dá pra usar uma bruma hidratante também antes. Pode diluir um pouquinho essa base. Olha as misturas que dá pra fazer. Olha só. Precisa ter um monte de base? Oi, Amanda. Boa tarde. Chegou agora, né? Mas eu vou deixar essa live salva, tá? Vou deixar salva. Isso. Pele seca tem que hidratar mais, com certeza. E, gente, uma coisa é pele seca e outra coisa é pele ressecada. Talvez vocês vão pegar uma cliente que tem pele oleosa e tá com a pele ressecada. Tem que hidratar bastante também, tá? Então, fica comigo aqui. Tá começando agora na área de maquiagem. Fica comigo. Se inscreve na Semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora. O link tá na minha bio. O evento 100% online, gratuito, de 3 aulas incríveis. Que eu tô preparando há 2 meses isso. Então, vai estar sensacional. Que lá vocês vão descobrir o que é realmente ser maquiadora. Ou como que faz pra fazer maquiagens que as clientes amem. Como que faz pra faturar logo no primeiro mês, mesmo sendo igual tu, Amanda, iniciante? Ó, a Amanda já tá inscrita, gente, isso aí, ó. Palmas pra vocês que já estão inscritos. A minha pele é oleosa, a minha também é. Minha pele é bem oleosa. Pele oleosa tem que selar bastante, tá? Com bastante pó, gente. Então eu indico vocês procurarem na região de vocês aí qual o tipo de pele que mais tem. Compra uma base do tipo de pele que mais tem. Aí, um dia, ocasionalmente, vai chegar uma pessoa com pele diferente. Vocês vão conseguir fazer essa misturinha, porque vocês estão na live comigo. Vocês já estão na frente. Até a Amanda, que tá começando agora, na maquiagem, tá na frente de maquiadoras que começaram há 2, 3 anos atrás, que não tem esse conhecimento aqui, tá? Maquiadoras que compram todas as bases que vê pela frente, sem necessidade. Sem precisar gastar tudo isso de dinheiro com maquiagem, tá? Agora, por último, depois desse conhecimento todo, depois de tudo que a gente viu, agora que a gente vai ver as cores de base. Olha só como não é assim, só eu preciso saber a cor das bases pra comprar. Não. Precisa saber tudo isso que eu falei pra vocês. Rayane, depois me dá um oi no direct que eu te mando, tá? Pode me chamar ali que eu já mando pra você. Então, assim, gente, quais as cores de base que eu preciso ter, Joyce? Meu Deus. Eu não vou falar o nome das cores, porque vocês vão ficar pegados em nome. E eu não quero que vocês fiquem pegados em nome. Não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês aprendam. E vocês vão sair dessa live hoje aqui aprendendo. Tá bom? Então, olha só. Vou mostrar 3 cores de base que é o que vocês precisam ter. Uma cor clara, uma média e uma escura. Eu vou colocar as 3 aqui na minha mão. Ou melhor, vou colocar no papel. Vou pegar um pedacinho de papel. Vou colocar aqui no meu caderno mesmo. Vou colocar uma cor clara. Uma cor média. E uma cor escura. Mas e se chegar uma pessoa no meio que não tem? Calma. Calma, que eu vou explicar. Olha só. Uma cor clara, uma média, uma escura. Aqui essa base é um pouquinho rosada, né? E a maioria das pessoas que tem base clara, pele clara, elas têm um subtom mais rosadinho. Então, quando vocês forem comprar base, comprar clara, comprar média e comprar escura, vocês têm que analisar também, de novo, quais as pessoas da região de vocês. Por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro tem a pele bem amarelada. Aqui o pessoal de Blumenau, naquelas bandas ali, o pessoal tudo de pele mais rosada. Então, comprem as bases que são mais parecidas com o pessoal da região de vocês, porque é a região que vocês vão atender. Não adianta vocês querer copiar quais as bases que eu tenho. Não vai adiantar, vocês não moram aqui. A maioria que tá me assistindo nem mora aqui. Então, se eu tenho essas 3 cores de base, uma clara, uma média e uma escura, eu consigo, por exemplo, eu vou misturar um pouquinho aqui, ó. Eu vou misturar a média e... eu vou pegar com a espátula. Aqui eu tenho 3 tons, né? Mas se eu misturar essa média aqui com essa clara, a mistura já vai dar um outro tom de base. Se eu colocar daí um pouquinho da escura, olha só, gente, um outro tom de base. Se eu misturar essa média com essa escura, um outro tom de base. Olha quantas cores de base. De 3 a gente já tem 5. Isso aqui não é nada quase, né? Se eu misturar só essa média com a escura,
com um pouquinho da escura. Olha aqui. Quantas cores de base a gente já tem? Deixa eu misturar as outras só pra gente ver que é diferente, ó. Misturar com o dedo mesmo. Olha aí quantas cores de base a gente já tem. Só por ter misturado. Ah, Joyce, mas esse dia eu vi uma live tua e tu tava falando sobre o subtom de pele também. Não tava falando só de tom. Tava falando de subtom. Tava sim. O que a gente vai fazer então? Se, por exemplo, eu tenho essa base aqui que ela é rosada, bem clarinha, é a base mais clara que eu tenho, e a minha cliente tem um subtom de pele amarelado. Eu vou pegar um corretivo amarelo. Eu vou pegar, ó, que tem 2 corretivos amarelos. E eu vou misturar nessa base. E de base rosada, quer ver? Esse é um BT Velvet, tá? Mas dá pra pegar qualquer corretivo amarelo. Botei um pinguinho, deixa eu tirar o filtro. Eu não vou ficar tão bonito, mas vou tirar o filtro. Pra vocês verem melhor a cor. Se eu conseguir, eu tiro, tá? Achei. Achei, gente. Ó. Eu vou misturar... Ai, nem mostrei pro pessoal do YouTube, né? Ó, a gente tinha 3 cores de base iniciais. E a gente criou mais 3 cores de base, tá? E aqui essa base bem rosada, eu botei um pinguinho de BT Velvet amarelo. Esse aqui, ó. E a gente vai misturar. E a gente vai fazer o quê? Ter uma base de rosada. Eu vou ter uma base amarelada. Olha isso aqui, gente. Isso aqui era uma base rosa. Agora é uma base amarela. Joyce, mas a minha cliente... Ó, eu tenho a base rosada. Eu vou botar mais um pouquinho aqui, ó. Eu adoro fazer mistura de base. Gente, depois que eu aprendi. Ó, tô aqui com uma base rosada. Olha a diferença, gente. Olha como ela era. Deixa eu misturar aqui. Olha como ela era e olha como ela ficou depois do corretivo. Ó, ela é do BT Velvet. Ela era e depois ela ficou amarelada. Ai, não tem BT Velvet, gente. Qualquer corretivo amarelo. Qualquer pigmento amarelo. Quem já me acompanha há mais tempo já viu eu com vários corretivos coloridos assim. Na verdade, nem é corretivo, é maquiagem, é pra maquiagem artística. Tem todas as cores. Dá pra usar. Ele não tá aqui comigo. Acabei deixando lá na escola que eu dou aula ontem. E aí, não trouxe pra vocês, né? Mas tem aqueles também, ó. Esse corretivo da Mary Kay, muita gente tem esse corretivo da Mary Kay. Esse é o Yellow da Mary Kay. Ele é bem amarelinho. Mas se a pessoa... Eu tô com uma base subtom rosada. E a pessoa, ela não tem um subtom amarelo. Ela tem um subtom mais neutro. O que eu vou pegar? Eu vou pegar um pouquinho de corretivo verde. E eu, em vez de deixar essa base amarela, eu só vou anular o rosa. Gente, aqui eu já tive aula de colorimetria. Já passei pra vocês. Então procurem. Que eu lá naquela aula eu ensino com muito mais específico como usar a colorimetria pra quebrar essas cores, tá? Então, ó, tá vendo? Eu vou deixar na frente de vocês essa base que era rosada. Ou até se a pessoa tiver o subtom oliva, né? Dá pra colocar um pouquinho de corretivo. Olha isso. Gente, a colorimetria, ela é incrível, né? Mas aqui, fora o que eu já criei pra vocês, né? Aqui eu só misturei as bases, depois que eu comecei a introduzir colorimetria. Ah, e eu tô com a base muito amarela. Ó, essa... Ah, eu nem peguei uma base bem amarela, tá? Ah, mas aqui tem, ó. Por exemplo, essa base aqui tá amarelada porque a gente fez ela ficar amarelada. Eu só tenho base amarela, minha cliente chega rosada. Gente, olha só, um batom rosa. Vocês já viram fazer isso na vida de vocês? Pega um pinguinho de batom rosa, coloquei demais. Coloquei demais, mas tudo bem. Ficou vermelho. Mas enfim, se vocês têm uma base que ela é amarela, ó. Olha aqui, já comecei, ó. E vocês botam um pouquinho de batom rosa, ela vai ficar rosa. Agora, gente, me digam, me respondam uma coisa. É preciso ter muita base? Maquiador iniciante é preciso investir muita base? Não. Olha isso que eu fiz pra vocês na frente de vocês. Isso é um conhecimento básico aqui, né? Um quase nada do que eu tenho preparado pra vocês. Então, gente, por favor, gastem o dinheiro de vocês quando forem investir em produtos que realmente vocês vão usar. Parem de comprar 400, 300 bases. Ah, agora eu entrei na Mary Kay, por exemplo. Uma vez quando eu entrei na Mary Kay, eu pensei, agora eu vou comprar essas bases tudo. Ia jogar metade fora, né? Porque, pra quê? Me diz pra quê? Então, gente, quero agradecer vocês mais uma vez por estarem presentes nessa live. Lembrando que amanhã teremos live de novo. Essa semana que vem vai ser intensivão. Pra quê? Pra aquecer vocês. Pra que quando vocês cheguem na semana destravando sua carreira de maquiadora, tudo faça mais sentido, tá?
Então, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Tchau!